Salve, meus queridos amigos do meu Brasil, do meu Piauí, Maranhão e todos os estados do meu Brasil. Muito bom dia a toda a galera da segunda série, que já está no batente desde cedo, desde a primeira aula aí do meu amigo professor Fernando Feijão, que deu uma excelente aula aí de português. Eu acredito nisso. Quero aqui estender meu abraço a todos vocês que já estão nos acompanhando via satélite, pelo kit IPTV Seduc, em especial Baixa Grande do Ribeiro, que deve ter participado aí demais da aula do meu amigo Cajazeiras. Também Francisco Aires, muito bom dia a todos vocês, Piauí 3 e muitos outros que estão plugados aí conosco. A galera do chat, como sempre, Marivânia presente nas nossas aulas. Que Deus abençoe você e todos os outros que aí porventura ainda vão entrar aí no chat do canal Educação. Porque eu falo daqui, pessoal, capital, Teresina, Piauí. E falo dos estúdios do maior e melhor centro de produção, divulgação e edição de aulas do meu querido Piauí. O canal Educação. Uma instituição também responsável por dar esse apoio tremendo às nossas revisões itinerantes que a gente faz pelo Piauí inteiro. E essa turnê desse final de semana, nós estivemos em Água Branca na sexta-feira pela manhã, Fronteiras no sábado e ontem, domingo, estivemos na grande e maior cidade, não é? A terceira, se eu não me engano, a segunda maior cidade do meu Piauí, que é o maior entroncamento rodoviário, Picos, né? Estivemos lá, foi muito bom a participação. Embora a gente teve problema de queda de energia, mas a aula não ficou comprometida no seu brilhantismo, porque a equipe de professores é realmente preparada para o plano B. E aí, ao vivaço, né? Estender meu abraço a todos que participaram e todas as professoras, né, da regional que nos deram esse apoio, tá bom? Em nome da nossa coordenadora lá. Quero aqui também dar um abraço aos monitores que participaram comigo nas aulas, foi muito proveitoso, viu? Os monitores sempre presentes, sempre contribuindo. Lá eu me encontrei com Ângela, não é, Cotori, né? Agora eu não errei o nome dela, viu? Com o Alice, meu amigão Alice, ganhou lá, participou comigo dando aula. Ganhou um kit de 16 livros. Uma atitude nobre, disse que ia doar à escola, porque ele já está deixando o ensino médio. Vai ler um pouco dos livros, claro. E vai deixar, não é? E o meu amigo, não é? O Mariano Ângelo, Juliano, rapaz. Juliano Vitor, né? Sempre confundo. É muita gente, né? Estender aqui meu abraço aos três. E a vocês todos que estão aí nas salas online. Participem sempre. Professor Rufino, o que é que o senhor trouxe para nós? Não é? O que é que nós vamos aprender hoje? O que é que nós vamos estudar? Que elementos ligados ao processo de escrita de texto, de redação nós temos? E temos aqui, não é? Nós vamos trabalhar um tema. Vocês adoram, vão gostar demais. Por quê? Porque nós tivemos na segunda passada a apropriação cultural, se eu não estou enganado, não é? E hoje nós vamos trabalhar o autismo. Vai ser um tema a partir do autismo. O Marcos Viníciusão aí, ó. As salas online são ótimos. E ele está sempre presente, viu, Marcos Vinícius? Hoje 4 horas, né, Marcos? Para dar aquele apoiozão às 16 horas. Quero também, inclusive, agradecer meu monitor. Atualmente meu monitor é o Ângelo, né? Ó, por isso que eu confundo, gente. Tem o Ângelo, tem a Ângela, tem o Juliano, tem o Wallace, tem o Marcos, tem o Jack. Então são a galera que acaba... É muito aluno, eu me relaciono, eu digo até lá em casa, ó, gente. Eu me relaciono por semana com mais de 1.500 pessoas, cara. Se for contabilizar os meus alunos do presencial no IEMA, e logo mais vou estar lá presente, e somar com todas as galeras das salas online, gente, é gente demais, não é? Eu tô aí para mais de 10 grupos
de WhatsApp, cada um com 254 integrantes. É claro que nem todos participam, né? Mas é gente demais. Marcos Vinícius sabe disso. Pô, muito bem. Então, a aula de hoje, Marcão. Eu lhe espero. Baixa Grande do Ribeiro, vá participando, dá um bom dia pra gente aí, Cajazeiras. Vocês estão aí ainda, né, Francisco Aires? Vamos nessa, vamos aqui trabalhar uma redação, vocês vão adorar. Hoje nós vamos trabalhar no texto a temática do autismo. Eu estava agora há pouco ali na primeira série, não era não, Marcos? A gente trabalhou lá muitos temas, porque a aula de lá hoje foi a gente verificar os eixos temáticos e os recortes temáticos nos mais variados temas e propostas de redação. Aí lá, claro, eu trouxe uma redação sobre o tabagismo, não é? Que é o uso indiscriminado de cigarro, o vício na nicotina. E aqui nós vamos trazer um tema também, que é o autismo, que é um tema que está na fila, é um tema que está dentro do eixo social, do respeito à pessoa, às minorias. Então é um tema muito possível de cair, viu? Muito possível de cair. Produção de texto dissertativo sobre o tema autismo. Produzir parágrafo de texto dissertativo é meu objetivo, dentro dos limites do gênero textual solicitado pela banca. Abordando tema social sobre o autismo. Aula aqui expositiva, com leitura e compreensão de parágrafos, modelos, como também identificar as micropartes. Ó. Micropartes é o que eu tanto venho falando, né? Cada parágrafo tem uma microparte. Para a gente sair daquele universo meio que pouco palpável, nada concreto, em dizer, uma redação tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Mas ninguém sabe exatamente o que é isso. Então fica algo muito solto, não é? Autismo. Você sabia? O autismo é uma síndrome que atinge quase 2 milhões de brasileiros. Leva esse número, viu, pessoal? Leva esse número. Em crianças, o autismo é mais comum que o câncer, AIDS e o diabetes. No mundo, a ONU estima que existam mais de 70 milhões de pessoas com autismo. É gente, hein? O azul é considerado a cor do autismo. Vista azul e ilumine algo de azul no dia 2 de abril. Então, levem essa data, hein? 2 milhões de brasileiros têm autismo. 2 de abril, Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Até uma data citada na redação como processo argumentativo serve. Não serve a nada, meu amigo. Aí é tem uma espécie de confederação, de associação mundial, né? World Autism Awareness Day, né? Dia Mundial de Conscientização do Autismo, feito em português e feito em inglês, para dar essa ideia de universalidade da língua, né? Foi tirado aí da revista autismo.com.br. Então, é uma revista especializada no assunto. Vamos para algumas informações. A gente acredita que o processo de escrita perpassa primeiro pelo processo de leitura. Não é? A leitura precede a escrita. Não se escreve sem ler. Informações sobre o transtorno ainda são vagas e pacientes têm dificuldades em obter diagnóstico precoce e tratamento. O dia 2 de abril foi instituído pela ONU em 2008 como o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. O autismo é uma síndrome que afeta vários aspectos da comunicação, além de influenciar também no comportamento do indivíduo. Segundo dados da CDC, Center
of Disease Control e Prevention, órgão ligado ao governo dos Estados Unidos, existe hoje um caso de autismo a cada 110 pessoas. Dessa forma, estima-se que o Brasil, com seus 200 milhões de habitantes, esse número não está atualizado porque o IBGE está atrasado 2 anos, mas a gente vai ter aí talvez um pouco mais quando sair o resultado desse recenseamento. Então nós temos 10%, né? Eu acho que é 2 milhões de 200 milhões, 10% da população. Aí eu já posso transformar em porcentagem, né? O fino, eu acho, acredito que é. Se não for, eu estou errado aí, pedir ajuda ao Rafael. Possua cerca de 2 milhões de autistas, não é? São mais de 300 mil ocorrências só no estado de São Paulo. Claro, o estado mais populoso, né, gente, da federação, não é? Contudo, apesar de numerosos, os milhões de brasileiros autistas ainda sofrem para encontrar tratamento adequado. O autismo. O autismo é uma palavra originada do grego, que significa autos, não é? Do grego autos, que significa próprio ou de si mesmo. Então, o autista ele é um cidadão muito introvertido no seu universo. O universo autista é um universo do próprio ser, dele próprio. Consiste em um distúrbio neurológico, olha aí, pessoal, que se manifesta na infância, acarretando em atrasos no desenvolvimento. Até eu queria saber mais sobre isso. De interação social. Então, os autistas eles são um tanto atrasados na interação social e a aprendizagem dos indivíduos afetados. Claro, né? Meu amigo, para que você aprenda, não é? Você precisa interagir. A aprendizagem vem da interação. Não há uma causa definida para o autismo. Ah, por que é o fim? É porque a mãe, sei lá, fumou. É porque a mãe na gestação fez. Não tem uma causa. Esse transtorno leva ao atraso no desenvolvimento infantil, interferindo na socialização, que é o pior. E detalhe, né? Muitas outras coisas interferem no autismo. Eita, eu saí aqui da tela. Que não está dando para escrever aqui perto do... Esse transtorno leva ao atraso no desenvolvimento infantil, interferindo na socialização, comunicação e imaginação. A manifestação acontece até os 3 anos de idade. O número de meninos afetados é 4 vezes maior do que o de meninas. Olha aí, eu já tive alunos, né? Nunca esqueço, rapaz, meu aluno, grande amigo e irmão. A gente se abraçava logo no corredor, quando eu ia chegando. De uma das escolas que eu dei aula aqui no município de Teresina. O número de meninos afetados é 4 vezes maior do que o de meninas. Entre as características mais marcantes da condição estão a tendência ao isolamento. Aí seria uma consequência, pessoal, dentro da redação, vocês já trazerem essa informação de que o autista acaba se isolando, né? Ele já é, por natureza da doença, um ser isolado, introvertido, ensimesmado em si mesmo, né? Dificuldades de se comunicar, falta do movimento antecipatório, alterações, a linguagem, dificuldade com mudanças, problemas comportamentais e limitação de atividade física. Então você está vendo aí, são muitas informações que a gente vai se apropriando para poder ter o que dizer. Em se tratando da família, o autismo foi descrito pela primeira vez em 1943. Leva essa data, hein? Pelo psiquiatra Leo Kanner, leva esse nome, hein? Como uma doença difícil de diagnosticar e que não tem cura.
indivíduos com transtorno do espectro autista, leva esse nome grande, né? Mas vai que tu precisa se reportar ao autismo, e para não repetir várias vezes o autismo, tu pode trazer esse outro nome aqui mais técnico. Transtorno não é nem do aspecto, tem que ter cuidado. É do espectro autista, é esse nome mesmo. Claro que depois que tu diz uma vez a doença por extenso, na próxima vez tu pode usar a sigla TEA. Enfrenta uma série de dificuldades ao longo da sua vida. E para muitos elas começam onde? Aqui, garoto. No ambiente familiar. Que terrível, hein? Isso. Como o autismo ainda não é amplamente conhecido em seus detalhes, esse diagnóstico pode levar à não aceitação da família. A família, muitas vezes, difícil para ela aceitar o filho autista, ou difícil para ela por ignorância, falta de informação, incipiência própria, trabalhar com essa criatura, vivenciar esse universo tão individual da pessoa que tem autismo. Aquilo que não é plenamente compreendido pode causar medo. E o medo leva muitas vezes à rejeição. Então a dificuldade do TEA se soma ao desamor e à falta de ajuda necessária para o desenvolvimento dessas pessoas. A inclusão dos autistas na sociedade se inicia no seio familiar. Então daqui tu já pode tirar o quê, criaturas? Tu já pode tirar uma tese, menino. Tu pode tirar até a primeira tese aqui dessa informação, não é? Trazer como foco de argumento, não é? Os desafios para a inclusão dos autistas, tu pode trazer a própria lacuna familiar, a lacuna educacional familiar, a inoperância familiar, não é? A desestruturação familiar, a falta de conhecimento no seio da família. Então você já pode estipular, é para isso que serve a leitura. Eu tenho uma aula ensinando meus alunos, eles adoram essa aula. A quando lê o texto motivador, ele lê desse jeito aqui que eu estou fazendo, ó. Ele lê riscando, ele lê anotando. Ele lê e refletir sobre o que está lendo. Porque se for só passar os olhos, você não vai ser ajudado. E você pode estar abstraindo. Ó, pessoal, estou dizendo abstraindo, eu não estou dizendo copiando. Você pode estar abstraindo, não é? A sua tese, o seu pensamento, o seu fio condutor de pensamento dentro da redação a partir do texto motivador. Aqui eu já me percebi fazendo uma redação e colocando como foco de tese a família. Então os textos motivadores, eles são para serem lidos, não é? Tem números aí que podem ser citados. Uma data dessa ser citado como um elemento de alusão histórica na tua redação não vai ser considerado pela banca cópia. Tu pegar emprestado um dado numérico, uma porcentagem, eu não disse quando a gente estava lendo lá aquele panfleto? 2 milhões. Levem esse número. Transforma em porcentagem, se tu não quer repetir o nome, mas fala 2 milhões, equivale em porcentagem a 200 milhões de habitantes. Quanto? 10%? 12%? 11%? Enfim. Sejam experts, sejam espertos, usem da expertise, não é? Caso vocês precisam produzir argumento em cima de dado numérico. E em se tratando da problematização, porque isso aqui é que vai ser, viu, pessoal? Isso aqui é que vai ser a problematização. Não é a única. O preconceito não é o único problema que vai girar em torno do eixo temático saúde, em especial do recorte autismo. Não é o preconceito. Pode ser que exista outra coisa, mas o preconceito é bem verdade.
que possa sim orbitar como problematização desse tema. Ainda que indivíduos com TEA, para não repetir, com autismo, estejam inseridos em um ambiente familiar saudável, precisarão quem? Os indivíduos, né? Enfrentar o preconceito. Achei, Marivânia. Achei o quê, Rufino? Achei minha segunda tese, cara. Achei minha segunda tese. Ó, gente, aqui eu ainda não tô lendo redação Enem, não. Eu tô lendo textos que vão me dar embasamento, não é? Embasamento, que vão me dar o fio condutor, que vão ser suficientes para que eu me inspire para, pelo menos, decidir minha tese. A falta de informação, ó, que outra tese massa, hein? Faz, ó, que outra tese, ó, lá tem uma terceira. É claro que lá você não vai precisar usar 3, é só 2, no máximo. A falta de informação faz com que algumas pessoas vejam os autistas como indivíduos problemáticos, que não se encaixam na estrutura existente. Dessa forma, fica evidente que a falta de informação a respeito do assunto cria um ambiente propício para o preconceito. Cara, vai ficar uma tese massa, de 2 pesos, né? É de 2 pesos, filho? É, acaba sendo. É como se fosse assim, causa e consequência. Por eu não conhecer, por eu ser ignorante, eu acabo que provocando racismo, eu acabo que gerando preconceito. Então, causa e consequência. Mas não deixa de ser também, isoladamente, 2 teses movidas por causas, não é? De algum recorte do problema. Por exemplo, o difícil acesso ou o pouco acesso, ou a pouca inclusão de pessoas com TEA no mercado de trabalho. O que é a causa? Preconceito. Por isso que a inserção, né, de personagens com TEA em obras ficcionais ajuda a desmistificar a questão. Ó, fica massa até o que eu já posso pensar em que eu já posso pensar em uma proposta para tirar o preconceito inerente da sociedade. Eu já posso estar produzindo propostas, esses motivadores vão me dar ajudar a isso, cara, inserir personagens nas mais variadas elaborações cinematográficas no Brasil. Já vai ajudar a tirar esse sentimento preconceituoso para com essas pessoas. A sociedade precisa saber mais sobre essa condição para que possa olhar com mais empatia. Olha, eu já crio também o quê? Essa palavra aqui, sociedade, já me faz escolher quem? Um agente. Volto a repetir, quem está entrando agora, eu ainda não estou analisando uma redação modelo Enem. Nós estamos, não é, fazendo leitura de textos acadêmicos, informativos, que vão nos dar embasamento, não é? Com mais empatia e entendimento para indivíduos autistas. Poder estudar e trabalhar sem receber olhares carregados de quê? Preconceito. É determinante para o desenvolvimento dessas pessoas. Show de bola, porque a proposta aqui é também leitura. Ler para compreender a proposta. E no universo da educação, gente, a educação relacionada a família, educação, porque eu posso, o Enem, ele pode trazer 2 eixos, não é? 2 eixos dentro de um recorte, com certeza. O eixo saúde, que é o autismo, e o eixo educação, relacionados nesse processo de inclusão, pode sim. Muito se tem falado a respeito da escola inclusiva, né?
Um ambiente educacional capaz de atender às necessidades de todos. Isso sim é escola inclusiva. Ó, capaz de atender a necessidade de todos, não é só de alguns, não. Inclusive dos autistas. Porém, pouco se faz a respeito da qualificação dos professores. Aí isso aqui já faz lembrar o quê? Um tema muito aproximado de minorias como essas, que foi em 2017. Não é? E vocês lembram do tema de 2017. Envolveu dois eixos, não é? A surdez, os surdos, e o processo de formação educacional, ou seja, a educação, do mesmo jeitinho, não é? Poderia só transformar desafios, não é? No processo de formação educacional de surdos no Brasil. Desafios para o processo de formação educacional de autistas no Brasil. Mudava só o grupo. A frase tema ficava a mesma. Para lidar com as mais variadas necessidades, como autismo, por exemplo. Para que essa ideia funcione, gente, é fundamental dar ao professor ferramentas de que precisa para estabelecer a comunicação e o trabalho de guia desses estudantes. Cabe ao educador potencializar a autonomia, a criatividade e a comunicação dos estudantes autistas. Alunos com essas condições, ou alunos com essa condição, possuem características que comprometem suas relações com outras pessoas. E o processo de aprendizagem também fica comprometido, é óbvio. Compreender essas questões e saber como controlá-las é imprescindível. Aprenda uma palavra massa que você pode estar utilizando lá no quarto parágrafo. Então é imprescindível compreender essas questões, saber como contorná-las. Eu falei controlá-las, né? É contorná-las, é imprescindível, é importante para o professor. No entanto, ainda não há um trabalho realmente efetivo na preparação desses profissionais. Olha que coisa, você afirmar isso e depois defender com argumento fica show de bola. A criação da tese usa o enredo do tema para concluir com a criação de sua própria tese. Isso, a leitura aqui dos textos nos dá embasamento para a gente buscar a nossa criação da tese. E aí é claro que o desenvolvimento fica por nossa conta, não é, Marivânia? Então tá aí, ó. Eu aproveitei uma redação que eu já venho usando ela há muito tempo, esse ano, não é? Porque nem sempre a gente tem tempo de fazer uma nova, porque tem as outras demandas, os outros temas, as outras aulas. Como aí nessa sequência, ó, trabalhei moradores de rua, trabalhei a adoção e trabalhei a questão do aumento do trabalho informal. Nessa turnê que eu fiz, sexta-feira Água Branca, sábado Fronteiras e domingo Picos. E aí eu tenho que aproveitar esse planejamento bem aqui acerca dessa redação. Eu estou aqui diante do temazão, né? Desafios para a inclusão de pessoas com autismo no mercado de trabalho brasileiro. Eu tenho que decidir como é que eu vou iniciar, então isso aqui já é a decisão do meu repertório. Já decido o meu repertório inicial, bem que eu vou usar o The Good Doctor, que é um filme. Sinopse, gente, é resumo. Quem não sabe o que é sinopse, resumo do filme. Só para eu abrir a redação. Impotência dos órgãos públicos seria... Mas tu viu lá que tem outros, né? A lacuna familiar, o preconceito. E tem a impotência dos órgãos públicos para lidar com essa inclusão. A desinformação está lá no texto que a gente leu. Aí abstraído de lá, a desinformação social. Ora, se eu estou querendo dizer que a causa... Aqui são as teses, viu, pessoal? Escolhi a tese no planejamento.
Ora, se eu estou dizendo que os órgãos públicos são impotentes para lidar com isso aqui, então eu já vou propor o quê? Uma saída para o tema. É capacitar e formar os agentes públicos. Ora mais, capacitar e formar. Eu falei órgãos aí, mas lá eu posso mudar. Capacitar e formar os agentes públicos, os atendentes. Se eu estou dizendo que a sociedade é desinformada, aqui há lacuna educacional. São temas coringas para qualquer... Temas não. São teses coringas para qualquer tema, Marivânia. Posso usar isso aqui. A lacuna educacional, a invisibilidade do povo. Então eu já vou propor o quê? Informar os cidadãos. Se o povo é ignorante, então a saída para isso é informar o povo. Se liga que aqui já está 85% do teu texto, está aqui, se tu se ligou nisso, tu já tem material para 80% do teu texto. E você sabe, e eu venho ensinando isso repetitivamente, eu não vou gastar energia sobre aquilo que eu não tenho controle, que é tentar adivinhar um tema para ti, não dá certo. Agora eu tenho que focar naquilo que eu tenho controle, que é te mostrar as micropartes, tá certo? Ó, elementos que compõem é aquilo mesmo que eu falei ali no início da aula, ó, micropartes. São as micropartes do parágrafo. Quando alguém na internet diz para ti que só uma redação tem introdução, desenvolvimento e conclusão, agora eu vou detalhar o que é essa introdução de veras. E o primeiro parágrafo, ele é responsável por essa introdução. Não é? O primeiro parágrafo é responsável por essa introdução. Mas esse primeiro parágrafo, ele tem micropartes que o compõem, no mínimo 3, que é o método de introdução, utilizando um repertório sociocultural. Aí aqui tu pode ser uma música, pode ser uma série, um filme. E eu já estou usando aqui, né? Para iniciar a minha redação lá, aqui no meu planejamento já diz que eu vou usar quem? Um filme. The Good Doctor. Então já me decidi que repertório sociocultural eu vou usar. Mas não tem só isso, não. Tem frases de pensador, tem alusões. E essa lista é ampla, eu não posso parar por aí. É como o Marcos Vinícius falou ali, acho que já foi aqui na aula ali que eu estava, ele disse, professor, a frase tema vai garantir, não é? Que a banca não diga que o candidato fugiu ou tangenciou o tema, exatamente. Por isso as palavras-chave tem que aparecer associada ao método de introdução. Então tem porque tem que eu associar a frase tema com The Good Doctor. Palavras-chave, pessoal, do tema, nada mais é do que tu trazer mesmo a frase tema para dentro do parágrafo, né? Trazer a frase tema para dentro do parágrafo. E por último, em se tratando de primeiro parágrafo, a última microparte é você decidir que tese você vai discorrer. Tá aqui ela, ó. Impotência dos órgãos públicos e desinformação social. Então, isso tudo tem que estar presente na formatação, bebê, do parágrafo. Você está me entendendo? Não é? Para que o aluno... Isso, Marcos Vinícius, para o aluno fazer uma abordagem completa, meus queridos ouvintes do canal Educação. Vocês ainda estão aí? E demais cidades que nos acompanham via tecnologia satélite. Então tem que
Ficar atento a isso aqui é o que importa. É conhecimento estratégico de texto. Ô garotos de Baixa Grande do Ribeiro, Cajazeiras, você quer que eu vá gastar minha energia com algo que eu não tenho controle? Ficar trabalhando temas que eu não sei se vai cair? É melhor eu te ensinar os elementos que compõem o parágrafo. Então tu tem uma noção do que tu tem que dizer, do que tu tem que colocar, não é? Beleza? E aqui está o parágrafo. De quem? Do tio Rufas. Do tiorufas.com. Tá bom? O primeiro parágrafo ficou mais ou menos assim. The Good Doctor é uma famosa série da Globoplay. Hoje ela é mesmo. Que traz em seu enredo, ontem eu trabalhei essa palavra aqui, galera, na minha aula, ó. Teve um candidato que usou, foi traz. A palavra existe. Ou traz, atrás, por trás. Mas ele foi confundido na sonoridade, ó. É traz com Z. Lembra, Marcos, que eu trabalhei ontem na minha aula em Picos? O nome disso aí, pessoal, palavras homófonas. Paronímia, homófona, homógrafa. Não é? The Good Doctor é uma famosa série da Globoplay que traz em seu enredo a atuação do talentoso médico Dr. Chalmer Murphy, com autismo. Meu amigo, tá massa, professor. Escolhi um repertório pertinente, legítimo e produtivo. Semelhante à ficção. Então, esse semelhante à ficção já é uma maneira de dar produtividade ao repertório. As famílias da mesma forma, as famílias da mesma forma, buscar conhecimento, buscar... Isso. A família também deve se capacitar. Semelhante à ficção, muitos profissionais são impedidos de entrar no mercado de trabalho, ou quando já estão, tem a atuação colocada em xeque pela sociedade, trazendo à tona a questão da inclusão de pessoas com autismo no mercado de trabalho brasileiro. Show! Olha aí, Marcos Vinícius. A banca examinadora vai dizer que eu fugi o tema? Vai nada, ela neném doida. Tá aqui todo em azul. As palavras-chave do tema. Tá aí, sapecadinho. E eu cumprindo aí o número de linhas suficiente para um primeiro parágrafo, que é de 6 a 7 linhas. Tá lindo demais, não é? Ah, eu ia chamar a atenção para esse verbo ter aqui, viu? Eu tenho uma aula trabalhando ele, ó. Ele viu aí que ele tá com um chapéuzinho, porque ele tá concordando, não é? Com muitos profissionais, que é no plural. Eu estou dizendo que muitos profissionais têm a atuação deles colocada em xeque pela sociedade. Por quê? Porque o cara é autista e assim acontece com o Dr. Chalmer Murphy lá na série. Os colegas nenhum quer aceitar o cara. Porque o cara tem TEA, né? Transtorno do espectro autista. É isso? Agora nós vamos preparar o último período do parágrafo. Isso mesmo, Marivânia. Vamos preparar agora a terceira microparte. Já temos duas, né? Primeira microparte aí, a gente atuando em cima de um repertório show de bola. Segunda microparte está em azul. Agora a terceira. Nesse contexto, dois aspectos merecem atenção. A importância dos órgãos públicos e a desinformação. Isso merece atenção para ser mesmo utilizado lá no desenvolvimento. Aí é só uma antecipação do material desenvolvimento, do material que eu vou desenvolver.
lá nos meus parágrafos D1 e D2. Parágrafo 2 e 3. Ah, rapaz, aqui é uma aula que eu tenho até toda animada, ela é toda animada, ó, ela vai chamando aí por meio das setas os elementos, precisa nem estar mais preocupado, ó, que componham. Pronto, foi feito o checklist. Agora tem elementos, micropartes que vão compor quem? O segundo e terceiro parágrafo. Mais uma vez, sinônimos para esses elementos. Micropartes. Por que não macro? Porque a macroparte é o desenvolvimento inteiro. A macroparte é a introdução inteira, que é o primeiro parágrafo. Beleza? Então, a primeira microparte desse parágrafo aqui, ó, 2 e 3, vai ser um conectivo. Aí, calma, né? Para o parágrafo 2, tem os conectivos especiais. Lá em Fronteiras, um menino trouxe uma redação linda, show de bola. Como estava digitado, eu dei 980, mas a redação dele é digna de 1000. Não é? E aí, a primeira coisa que eu disse para ele trocar, não que está errado, viu? Não é que está errado, gramaticalmente falando. Que ele começou o parágrafo 2 com primeiramente. A banca eliminou esse conectivo aí, ela está com um tempinho. Ela quer um conectivo para iniciar o parágrafo 2, esse bem aqui, ó. Diante disso, não sei. É simples, mas ela quer. Nesse contexto, ela quer esse também. Nesse sentido, ela quer também esse. Nesse sentido. Isso tudo para o parágrafo 2, não pode ser parágrafo 3. Sob esse viés, e por aí vai. Não vou copiar, porque não vai dar tempo de dar o exemplo do parágrafo 3. Estou fazendo os dois ao mesmo tempo, ó. Parágrafo 3 fica excelente se tu usar paralelo a isso. Isso aqui ninguém vai usar, só quem é meu aluno. Paralelo a isso. É uma expressão massa. Outro sim. Ademais. Esse é show. Pronto. São os conectivos que podem abrir, não é? O parágrafo 3. E o que é o tópico frasal, não é? Que é uma outra parte logo após. Cara, é uma afirmação principal, é a ideia principal. A ideia principal do parágrafo. A ideia principal do parágrafo. Viu? É o tópico frasal. Ela vai ter que ser oriunda sempre da tese que tu levantou. E aí é claro que não para por aí, né? Tu vai precisar desenvolver isso com embasamentos. É a hora que tu vai usar, sei lá, um contratualista. É a hora que tu vai usar um exemplo da mídia. É a hora que tu vai usar um dado numérico. O nome disso são embasamentos, também chamado de argumento, em defesa da tese. Tu vai usar conectivos intraparagrafais, porque estão dentro e vão ter que unir os períodos, não é? Duas estratégias argumentativas, dois embasamentos. E aí, cara, não é obrigatório, mas é uma técnica legal, é tu fazer uma reiteração de parte da tese. Tinha um espaço aqui. Para fechamento do parágrafo. Então, se tu abrir o parágrafo com essa primeira tese aqui, tu é obrigado a abrir, impotência dos órgãos públicos, então tu finaliza o parágrafo 2 também dizendo, desse modo, os órgãos públicos precisam de maior interação com esse público. Só é uma espécie de mini conclusãozinha do parágrafo,
né? Só para que a banca examinadora possa perceber que tu tá bem antenado coerentemente com tudo. Aula esclarecedora, professor. Atua em várias áreas que compõem o preconceito na sociedade. Ô, Marivânia, obrigado. Também precisava muito dar essa aula. Gostei, eu gosto demais. É uma das minhas melhores aulas que eu gosto de dar, é análise de redação, discussão de tema. Gosto muito. E tá aqui o segundo parágrafo, feito por quem? Professor Ufas. Ok, Marivânia, eu cumpri o que eu estou pedindo, ó, diante disso, porque o parágrafo 2 recebe um diante disso. Diante disso, é notório perceber que a impotência dos órgãos públicos, olha aí, ó, viu? Tudo dentro do planejamento, cara. O tópico frasal é oriundo da primeira tese. É fator continuador desse cenário. Se tu abre o parágrafo 2 com uma afirmação dessa, cara, tu tá garantindo o texto ser dissertativo. Tu tá garantindo isso. Agora, se tu abrisse logo o parágrafo com um dado numérico, uma aula de história, tu tava fazendo com que teu texto fosse expositivo. Então, para garantir que teu texto torne-se dissertativo, faça uma afirmação cabal para abrir o parágrafo de desenvolvimento. E essa informação não pode vir do nada, não. Ela é oriunda da primeira tese. Agora tem que vir os embasamentos, né? Porque não adianta fazer uma afirmação dessa para abrir o parágrafo e não ter nenhum embasamento. Impotência dos órgãos. Os órgãos são impotentes. Quando dirá eu, que sou um reles mortal, um reles habitante desse Brasil. Aí eu vou usar como embasamento justamente, os órgãos são importantes. Embora exista a lei brasileira de inclusão, cuja finalidade é assegurar e promover em igualdade de condições pessoas com deficiência, visando sua inclusão social e a cidadania, embora tenha leis que falam isso, ainda há setores públicos, órgãos públicos, para não repetir, órgãos públicos, setores públicos. Ainda há setores públicos e privados sem condições de acolhimento desse público. Que públicos? Autistas. Já evitei o primeiro autista, que eu vou precisar usar demais essa palavra. Então eu já faço um sinônimo, não é? Prova dessa impotência dos órgãos. Aí eu faço um desdobramento, gente, porque não adianta também usar a primeira estratégia e não desdobrá-la. Prova dessa impotência dos órgãos é constatada numa pesquisa de dados do IBGE. Já trago uma outra estratégia de dado de pesquisa, os quais dão conta de que 80%, 85% dos autistas, olha aí, ó, já a pessoa, se eu tivesse falado autista, é autista de novo ali, já ia ficar meio que em demasia. Dos autistas brasileiros estão fora do mercado de trabalho, porque tu lembra que o tema é esse. Os desafios para a inclusão deles no mercado de trabalho. É uma das frases fortes. É um dos recortes temáticos. Nesse contexto, é imprescindível que as instituições públicas e privadas reflitam sobre esse despreparo. Lindo, gente, isso aqui é o que eu chamo de reiteração ipsiliteri. Reiteração. Rapaz, eu ainda tô rouco das aulas de ontem, viu, cara? Foi aula, menino. E ontem parece que a energia tava de mal com a gente, cara. A energia faltou, foi em 2 cidades, meu amigo. Água Branca todinha. Faltando energia direto. E Picos, né? A aula todinha também. Foi sem energia. A minha aula mesmo foi sem energia. E a gente grita um pouco mais, fala um pouco mais alto pra galera. Lá em Água Branca não tinha nem microfone. Foi terrível. É assim mesmo, a gente tá aqui pra ver aí as intempéries, né? É, muito bem, Marivane, isso mesmo. A tese do autor, como é aí, diante disso, desenvolvimento da tese que está sendo desenvolvida, tese do autor, não a minha.
Não, essa tese aqui é do candidato da redação, é invenção tua mesmo. Os embasamentos que não é algo teu, mas a tese é de quem faz a redação, é oriundo da redação. Fazendo o checklist aqui, você vê que tem, ó, tem o conectivo, tem o tópico frasal, tem o primeiro embasamento, tem o segundo embasamento, tem a reiteração. Se eu der clique aqui, vai ser animado, ó. Olha aí, ó. Ó os conectivos intra, ó, ao tanto, tudo em verde. Tem a primeira tese, ó. Tem o primeiro argumento, ideia concessiva, tem o segundo argumento, que é dados de pesquisa. Quando eu falo segundo argumento, pessoal, peguem como embasamento ou estratégia argumentativa. Isso aí é só questão de nomenclatura, não vai interferir em muita coisa, não. Tem a reiteração. Vamos pro 3. Olha aí como eu amo esse aqui, eu uso ele mesmo. Tio Rufino, mestre Rufas gosta desse conectivo inter aí, pro terceiro parágrafo. Paralelo a isso, é preciso entender que a desinformação quanto ao assunto potencializa o problema. Que problema? Desafios para a inclusão de pessoas com autismo no mercado de trabalho. Para eu não trazer o tema de novo, eu trago uma palavra que o encapsula. Nesse sentido, é importante compreendermos que as estruturas de violência, mesmo simbólica, não se reproduzem apenas pelo campo físico, mas por elementos cotidianos que passam despercebidos no processo de solidificação das intolerâncias, tendo como principal causa a desinformação. Olha que lindo, gente. Prova desse desconhecimento é que, segundo o site de Notícia UOL, cerca de 90% dos brasileiros com autismo não são diagnosticados. Nem a família sabe, nem o próprio autista sabe, nem a sociedade civil sabe. Desse modo, falta de informação tanto dos próprios pais como por parte da sociedade, o que prova a falta de campanha sobre o assunto. Checklist, pessoal, do parágrafo. Tem conectivo inter? Tem. Usei o paralelo a isso. Tem conectivo intra? Tem. Tudo que está em verde. Tem tópico frasal? Tem. Tem a primeiro embasamento? Tem. Tem o segundo embasamento? Tem. E tem a reiteração, gente. Então o parágrafo ele está todo animado nessa análise que eu estou fazendo aí dele. O parágrafo está dentro do conformes. Olha aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 linhas, praticamente. Isso aqui é a linha morta, a gente não conta, não. Não é? E o último parágrafozão, não menos importante que os outros anteriores. Não mesmo. Então, quais são os elementos que compõem o quarto parágrafo? Falou em elementos, Marivânia. Falou em quê? Em micropartes do parágrafo. Porque a macroparte é o parágrafo de conclusão. Como um todo. É a conclusão como um todo, é a macroparte. Agora, dentro da macroparte, existem as micropartes. Então, vai lá. Conectivo conclusivo, tem que abrir, sob pena de perder ponto. Usa esse aqui, que é o mais célebre. Ah, professor, só tem ele, tô abusado. Tá bom, bota esse. Ah, professor, também isso aí, tô abusado. Ah, tá bom, pô, bota essa expressão aqui. Diante do exposto. Bota ela. Ah, professor, também é muito grande. Não quero, ela é uma expressão grande. Beleza, é uma expressão grande, né? Pois bota essa daqui. Ah, professor, isso aí nem existe. Existe, cara. Dessa arte. Pode botar, não tem nada não. E aqui, cara, não é uma camisa de força não. Tem muitos outros que você pode estar retomando. Agora, nada de começar o parágrafo com entretanto, né? Ah, vou botar entretanto aqui, professor. No entanto, contudo, para iniciar, não pode. São conectivos que não tem nada a ver com
a proposta, que não tem nada a ver com o campo semântico do parágrafo, que é um parágrafo conclusivo. Na primeira linha não tem mais nada para problematizar, não tem mais tese para você discorrer. Então você não vai nada de estar fazendo tópico frasal, você vai ter que retomar de novo o assunto tema, por meio da frase tema. Então é um requisito muito bom. Elaboração de 2 propostas, no mínimo, porque tu levantou 2 teses, então tem que ter 2 propostas. Respeitando sempre a DUD. Quem é DUD, professor? Declaração Universal dos Direitos Humanos. E detalhada. Tem que apontar um agente, uma ação, um modo e uma finalidade. Não é? Detalhada já está dizendo, tem que ter detalhamento, viu? Já estava procurando o 5º elemento, ó. 1, 2, 3, 4, o 5º elemento é esse aqui, o detalhamento. Referência ao método, está errado aqui, foi ao contrário. Ao método introdutório de início do texto. Então, se eu comecei com The Good Doctor, eu termino me referindo ao The Good Doctor. Tá aí o parágrafozão lindo. Né? Portanto, a questão da inclusão de autistas no mercado de trabalho precisa de solução, de resolução. Checklist, está aqui o conectivo e está aqui a retomada do assunto. Para isso é importante o Ministério da Cidadania e Emprego, ou agente lindo, também responsável por esse grupo de minoria. Opa, está aqui um detalhamento, eu acrescentando algo a esse ministério. Responsável por esse grupo de minoria. Se não é de cidadania, ora mais, então. Capacite os diversos órgãos públicos prestadores de serviço. Tá, que ação linda. Tá, que ação, bebê. Receba. Por meio da formação humana e continuada, a fim de torná-los melhor preparados para o acolhimento eficaz desse público. Faz aí, menino, o checklist. Tá todos os elementos, garoto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 parágrafos e meio, lindo. Ademais, a grande mídia deve fazer campanhas informativas com o intuito de esclarecer a população sobre o aspecto autista. Podia ser, ele está tratando do aspecto como a questão autista e como diagnosticá-lo. Tá lindo, no fim, mas essa aqui tá tão curta, essa proposta 2, não precisa, eu já provei que a primeira tá completa, ó, a primeira completona. A primeira é completa, a segunda não precisa. Tem só a gente, a grande mídia, deve fazer campanhas informativas, tem ação e tem a finalidade, com o intuito de esclarecer a população. Esse finalzinho aqui, ó, talvez assim as pessoas com autismo, na real, não sejam rejeitadas, como foi rejeitado o Dr. Sean Murphy. Dando clique, tu vai ver que tá super animado, ó, conectivo, conclusivo, os conectivos intra, tudo em verde. A retomada do tema. A proposta 1, a proposta 2 e a reiteração, o fechamento do parágrafo, que é você fazer referência, não é? É muito bem, Marilânia. É obrigatório o preparo profissional no MEC, com certeza. E você pode estar tendo acesso. Aí tá tudo, ó, já tudo destrinchado os elementos da proposta. Ó. Isso aí só vou só animar aqui para tu ver, não é? Aí as pessoas idosas, aí já é outro tema que eu coloquei como bônus e como treinamento para você em casa. Nossa aula está chegando ao fim, aliás, já chegou, são 9 horas em ponto, gravado aí na minha timeline. Espero que vocês tenham aproveitado demais essa aula, que nós cumprimos aí o papel da aula, que foi discutir e preparar, produzir uma redação, não é? Com o tema autismo.
Deus abençoe todos vocês. Francisco Aire, Baixa Grande do Ribeiro, Cajazeiras. Vocês que estiveram aí conosco via satélite. Marivânia, Marcos, Vinícius e os demais internautas. Né? Forte abraço e que Deus abençoe vocês. Fui.